Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Nós temos vivido dias diferentes, na verdade, dias que nós podemos chamar de dias maus, porque tem trazido consigo muitas preocupações, muitas angústias, muitos problemas, tristezas, mas também tem trazido para nós a oportunidade de refletir sobre os propósitos de Deus para a nossa vida durante esse tempo, sobre inúmeros ensinos que Deus pode trazer para nós durante esse tempo, momento também de nós desfrutarmos mais da companhia da nossa família. Então, são dias difíceis, mas são dias que, já que nós estamos vivendo eles dessa maneira, nós devemos aproveitar ao máximo e com a graça de Deus, nós vamos vencer esses dias. Com a graça e a misericórdia do Senhor, nós sairemos melhores depois dessa temporada de pandemia, não é verdade? E já que nós estamos assim, então nós vamos aproveitar o nosso tempo e nós faremos isso, né, entre nós agora, por meio desses vídeos que nós estaremos semanalmente divulgando para que a gente possa ter oportunidade de estudar inicialmente agora o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que eu gosto muito, que ao longo da minha caminhada cristã sempre me ensinou muito, guiou meus passos, me ajudou em diversas situações, porque o livro de Provérbios traz para nós muitos ensinos que têm a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com os nossos relacionamentos, tem a ver com a nossa prática, as nossas palavras, não é verdade? Então ele tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Nós não vamos nesse tempo estudar todo o livro de Provérbios, porque são muitos assuntos, muitos temas, muitos provérbios que Salomão deixou para nós, assim como alguns outros sábios também. Então nós vamos aproveitar esse tempo para a gente poder pensar, refletir sobre alguns dos temas do livro de Provérbios que tem muito a ver com o universo feminino. Com um detalhe interessante, esses dias o pastor, em uma de suas mensagens, ele disse que o maior objetivo de nós estudarmos a Bíblia não é para adquirir conhecimento intelectualmente falando, mas é para que todo esse conhecimento adquirido possa transformar a nossa prática. Então, estudar um livro da Bíblia, estudar o livro de Provérbios, tem a ver com a gente aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de conhecer melhor a sua palavra, de conhecer a Deus melhor, para que nós possamos melhorar a nossa vida em todas as áreas, né? No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento conosco mesmo, no nosso relacionamento com o próximo, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Então, nós vamos, por exemplo, aproveitar durante esse tempo, através desses vídeos, para a gente estudar sobre a sabedoria, que é o ponto-chave, o ponto principal, o desafio, o grande desafio que tem para nós. Mas vamos também pensar em temas como palavras adequadas, relacionamentos saudáveis, a mulher sensata, ações prudentes e, ao final, a verdadeira sabedoria. Então, são muitos temas que podem nos ajudar na nossa trajetória. Eu espero que cada um desses vídeos seja realmente edificante na vida das irmãs, que cada uma de vocês, assim como eu também, possamos aproveitar essa oportunidade para que a gente possa amadurecer durante esse tempo, para que a gente possa aprender algumas coisas, para que a gente possa lembrar de algumas coisas que já aprendemos e então colocar em prática para que nós possamos, em primeiro lugar, agradar ao Senhor, mas também viver bem os dias que Ele nos deu, né? E eu gostaria, para a gente poder começar, então, a gente abrir a nossa Bíblia. Eu convido você no livro de Provérbios, capítulo 1, nós vamos inicialmente ler do versículo 20 ao versículo 23. Provérbios, capítulo 1, de 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus: a sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, ela diz, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. É interessante que aqui a gente pode ver algo diferente, porque diz o texto que a sabedoria está gritando nas praças. Ela está clamando em alta voz. Por quê? Porque a sabedoria quer ser alcançada, ela quer ser adquirida, ela quer ser ouvida. E qual é a relevância, qual é a necessidade disso para os nossos dias? Salomão escreveu isso há tanto tempo atrás,
esse grito da sabedoria, esse clamor da sabedoria, foi necessário na época dele e é necessário nos nossos dias. Por quê? Será realmente que nós precisamos ouvir o que a sabedoria tem a nos dizer? Será que os nossos dias tem sido necessário considerar, reconsiderar a presença da sabedoria? É um desafio que tem para nós, sabe? E eu gosto sempre de, pensando sobre isso, fazer uma pergunta para mim, para você, que é a seguinte: que tipo de mulher nós somos? Que tipo de mulher eu sou? Que tipo de mulher você é? Que tipo de mulher nós temos nos tornado? Nós temos passado ao longo dos anos por um processo de mudança. O jeito de ser mulher tem mudado, não é verdade? Nós não somos, as mulheres não são do mesmo jeito de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. E o que isso tem a ver com a sabedoria? Que tipo de mulher eu sou? Que tipo de mulher você é? Tem um dos livros do John Piper, que é um pastor norte-americano, o livro chama-se Provai e Vede. Num dos capítulos, capítulo 6 desse livro, ele relata uma pesquisa que um jornalista norte-americano fez para entender esse universo e essa mente feminina. E esse jornalista decidiu fazer o seguinte: ele queria pesquisar quais as semelhanças ou quais as diferenças entre as mulheres de 100 anos atrás e as mulheres de hoje. Então ele resolveu fazer a sua pesquisa não por meio de entrevistas, mas por meio de pesquisar os diários que essas mulheres escreviam. Olha só que interessante, né? Hoje em dia a gente não usa muito diário. Essa pesquisa foi feita no final do século passado, né? 1980 mais ou menos, 1990. Era um período que a gente ainda escrevia em diários. Eu me lembro na adolescência, né? Gostava de escrever diários. E aí ele resolveu então fazer essa pesquisa por meio da leitura de diários das mulheres de 100 anos atrás e dos nossos dias, né? No final do século passado. E ele descobriu uma coisa muito interessante e ele percebeu que as diferenças são grandes entre as mulheres dentro desse período de 100 anos. Olha que interessante, ele diz assim: um diário de 1892 dizia o seguinte, a mulher escreveu: resolvi pensar antes de falar, trabalhar com seriedade, ser controlada em minhas conversas e atitudes, ter dignidade, interessar-me mais pelos outros. Anseios de mulheres de 100 anos atrás. Aí ele pegou um diário de 1982 e ele encontrou os seguintes anseios. A mulher escreveu: tentarei melhorar minha aparência da maneira que me for possível, com a ajuda do meu salário e do meu ganho como babá. Perderei peso, comprarei lentes novas, usarei um novo corte de cabelo e boa maquiagem, roupas e acessórios novos. Essa é a realidade das mulheres do nosso tempo, que tanto que nós nos parecemos com ela. Ele concluiu na sua pesquisa que, depois de analisar centenas de diários, uma coisa era certa: as mulheres de 100 anos atrás, seus maiores anseios, suas maiores preocupações tinham a ver com as boas obras, o que elas podiam fazer para se tornarem pessoas melhores, que abençoariam mais os outros, a sociedade onde ela estava. Enquanto que as mulheres do nosso tempo têm se preocupado mais com a sua aparência, com seu cabelo, com a sua roupa, e coisas desse tipo. Que tanto que nós nos parecemos com essas mulheres. É claro que pensar em cuidar da nossa aparência é importante, é necessário, tem a ver com cuidar do nosso corpo, o corpo que Deus nos deu. Porém, a questão é: qual é o valor disso para nós? É o que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? É a nossa prioridade? Ou a nossa prioridade é nos tornarmos pessoas melhores? Isso é uma avaliação que nós temos que fazer, uma avaliação honesta, porque às vezes nós até dizemos que nós não somos assim, extremamente preocupadas com a nossa aparência, com a nossa beleza. Será que não? Né? Se a gente for olhar quanto que nós gastamos em termos de dinheiro com a nossa aparência física, os cremes que nós compramos, plástica que fazemos, as idas no salão, inumeráveis idas no salão. Agora compare esse dinheiro gasto com o dinheiro investido, por exemplo, no seu crescimento pessoal. Livros que você compra para melhorar em alguma área da sua vida, cursos que você faz, congressos que você participa, eventos que você participa.
Isso já dá para sinalizar um pouco qual é a importância, qual o lugar que nós damos à nossa aparência em detrimento da nossa essência. Isso evidencia, irmãs, por um lado, muito a necessidade dessa sabedoria na nossa vida. Porque muitas vezes o que tem acontecido é que nós estamos buscando, almejando, ansiando muitas coisas que têm a ver com a nossa superficialidade, tem a ver com coisas menos importantes, enquanto que nós temos deixado de lado aquilo que é primordial na nossa vida, que é uma vida de sabedoria. E aí a gente para pensar, né, por exemplo, como que nós temos nos comportado nos nossos dias. Eu falo sempre que as mídias sociais servem de um bom lugar para a gente poder avaliar isso. Cada um avaliando a si mesmo, né? Não avaliando o outro, mas avaliando você mesmo nas mídias sociais. A gente encontra isso de forma mais evidente no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Instagram é menos um pouco, né? Tem um perfil diferente o Instagram, mas o fato é que nós muitas vezes temos nos mostrado nessas mídias sociais de forma muito estranha, que tem evidenciado muita falta de sabedoria da nossa parte. Por exemplo, quanto que nós temos exposto a nossa sensualidade? Como se a nossa sensualidade fosse para ser algo público e não para o nosso marido. Talvez você possa pensar, mas eu já sou viúva ou eu sou divorciada, eu não me casei ainda. Mas isso significa que a sua sensualidade deve ser publicada para todos verem? Esse é um exemplo que pode nos ajudar a avaliar qual é o nível da nossa sabedoria. Às vezes nós observamos isso muito na época do verão, quando as pessoas vão para a praia, né? E as mulheres ansiosas para mostrar a sua beleza, tiram inúmeras fotos, fazem inúmeras poses que a gente fica até constrangido. E aí uma amiga minha falou isso, né? Às vezes as mulheres tiram fotos assim tão íntimas, né? Com poses tão constrangedoras, que a gente fica sem saber o que fazer, e se a gente às vezes for até chegar para aconselhar, vai ser mal visto, não vai ser bem aceito esse conselho. E aí, muitas dessas pessoas costumam ainda colocar versículos bíblicos, como se fosse possível, às vezes, espiritualizar determinadas fotos. Impossível. E às vezes isso mostra a nossa falta de sabedoria. Outro exemplo, né, que tem evidenciado isso, é quando nós vemos a agressividade com que nós temos nos comunicado. Pare para pensar. Quantas publicações sua no Facebook, por exemplo, tem sido marcada, tem sido repleta de agressividade, de ofensas, de intrigas, às vezes levantando problemas que são íntimos, mas tornando públicos. Então, esses tipos de comportamento nos ajudam a avaliar que tanto tem faltado sabedoria no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas práticas, né? E nós precisamos ter a humildade de fazer essa avaliação honestamente. Eu me lembro que uma vez, quando eu era adolescente, eu me vesti para sair e o meu pai, quando olhou, ele falou assim, Ju, essa roupa não tá legal, não tá boa, e nem era questão de decência ou indecência, mas que não ficou bonito. E eu discuti, falei, não, pai, tá bom sim, eu gostei, tá? Ele falou assim, Ju, quem tá de fora vê melhor. Essa palavra que ele me deu, que tinha a ver com roupa naquela ocasião, ela produziu um efeito muito grande na minha vida e eu sempre tenho trazido ela comigo no meu coração, porque ela vale para qualquer situação. Muitas vezes nós fazemos avaliações de nós mesmos equivocadas. E às vezes uma pessoa de fora, aquela que é amiga verdadeira, honesta nos seus comentários, pode nos ajudar a ver melhor coisas que nós não estamos percebendo. Então talvez, se você tiver alguém da sua confiança, pergunte para essa pessoa, se você tiver coragem para isso, pergunte como ela te vê. Essa é uma pergunta interessante. Como será que as pessoas veem você? Como será que as pessoas me veem? Elas me veem como uma pessoa sábia? Elas te veem como uma pessoa sábia? Aquela que tem coisas boas a dizer, conselhos bons a oferecer, palavra boa para dar? Ou sempre olha para nós e nos vê como aquela pessoa ou rabugenta, ou briguenta, ou murmuradora, ou cheia de intrigas? Como nós somos vistas? E quando eu digo isso, não é por uma preocupação com a minha imagem, com a minha aparência, mas é uma preocupação com quem eu sou na verdade. E esse tipo de análise nos ajuda a perceber
se esse clamor da sabedoria, se esses gritos que ela tem dado para ser ouvida, tem sido algo necessário na minha vida e na sua vida. Por isso, irmãs, nós precisamos considerar verdadeiramente. As mulheres do nosso tempo, elas podem dizer, nós podemos dizer, que nós chegamos no momento em que nós alcançamos muitas coisas que no passado não eram comuns. Isso foi um avanço, foram vitórias, né? Hoje nós somos mais participativas, nós nos expressamos mais, né? Nós somos mais ouvidas. Profissionalmente, muitas mulheres têm tido a oportunidade de desenvolver carreiras que antigamente não era comum mulheres desenvolverem. Então, você pode pensar em inúmeras conquistas. Tudo isso é bom, tudo isso foi necessário, foi importante. Mas que tanto que nós temos aproveitado esses avanços? Porque se por um lado, às vezes, nós estamos avançando em muitas áreas, que tanto nós estamos retrocedendo em outras? É só a gente parar para pensar nessa nossa feminilidade, que tanto que ela mudou, ela é a mesma? Mulheres sempre foram conhecidas por serem, em comparação aos homens, mais sensíveis, mais amáveis, mais conciliadoras, mais pacificadoras. Nós temos sido assim? Porque essas qualidades que eu falei, elas andam junto com sabedoria. E nós temos perdido? Então, a gente às vezes aprendeu a defender muitos dos nossos direitos e as nossas ideias. Mas nós temos feito isso à custa de perder várias qualidades que eram primordiais para nós. E daí tem se tornado cada vez mais necessário entender que é por isso que a sabedoria tem clamado nas praças. A sabedoria desejou ser ouvida na época de Salomão, ela deseja ser ouvida nos nossos dias também. Agora, olha que interessante, se por um lado nós entendemos que é necessário nós ouvirmos o que a sabedoria tem a dizer, por outro lado, ela nos alerta para o fato de que quando nós não a ouvimos, quando nós não a consideramos, nós colhemos consequências amargas disso, nós colhemos frutos amargos disso. Olha aí na sua Bíblia, também ainda no versículo 1, a partir do versículo 24, olha como são pesadas as palavras da sabedoria para aqueles que não têm ouvido o seu clamor. Diz assim, versículo 24: Mas porque clamei e recusastes me ouvir, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário, desprezastes todo o meu conselho e fizestes pouco caso da minha repreensão, eu também, a sabedoria, rirei no dia da vossa calamidade e zombarei quando o terror vos sobrevier como tempestade e a vossa calamidade passar como redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Aí nesse dia da crise, nesse dia da grande necessidade, versículo 28 diz: Então clamarão a mim, a sabedoria, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, olha a consequência: comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Não ouvir o clamor da sabedoria traz consequências terríveis para a nossa vida, tanto pessoalmente falando, quanto na comunidade em que nós estamos. Então, por exemplo, quando nós nos negamos a ouvir os conselhos da sabedoria, nós vamos colher frutos amargos disso, que vai nos afetar. Por exemplo, quando nós nos tornamos essas mulheres sempre prontas para brigar, para discutir, para ofender, por exemplo, se por um lado parece que é algo bom porque a gente se posiciona, somos positivas, é assim que muitas defendem, né, o comportar dessa maneira, por outro lado, isso nos afeta emocionalmente. Por quê? Isso nos deixa sempre irritadas, inquietas, inseguras, insatisfeitas. Então, a gente, quando se recusa a ser sábio, a ouvir o que a sabedoria tem a nos ensinar, nós colhemos um fruto muito ruim disso e que afeta o nosso ser, a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica é afetada, ela é alterada. Nós passamos a estar num estado de mal-estar constante. E isso é muito triste, isso não nos faz bem. Nós deitamos para dormir e nos sentimos mal, ou tristeza, ou raiva,
ou mágoa, ou angústia, sentimentos que nos emperram, nos atrapalham, não é verdade? Então, às vezes a gente colhe essas consequências para nós, porque simplesmente nos negamos a ouvir a sabedoria. Talvez quem colhe os frutos disso também é a nossa família, o marido, os filhos, um irmão, um parente, um amigo, né? Às vezes por causa do nosso comportamento insensato, ou seja, sem sabedoria, nós afetamos toda a nossa família. Então os nossos filhos que poderiam e deveriam desfrutar mais da nossa amabilidade, têm desfrutado mais da nossa irritabilidade, do nosso nervosismo, das nossas brigas, por coisas que muitas vezes não são tão importantes. Muitas das palavras e dos problemas que nós levantamos, é possível que a maioria deles não sejam tão importantes assim, tão relevantes assim. São brigas por brigas, para vencer uma discussão, porque nós achamos isso importante. Nós queremos sempre fazer valer o que nós pensamos, o que nós queremos. Isso é falta de sabedoria, e nós colhemos o fruto disso. Um deles, por exemplo, é distanciamento, às vezes da família. Pessoas entendem que com ele é melhor não discutir. Com ela é melhor deixar para lá, só ouve e concorda, porque não vale a pena. Ou então também a gente pode colher frutos ruins na sociedade, às vezes no trabalho, na igreja, na vizinhança, em qualquer lugar. Então, não dar ouvidos à sabedoria traz consequências ruins, como a própria sabedoria disse aqui para nós. Nós seremos destruídos pela falta de sabedoria. Nós cairemos pela falta de sabedoria. Muitas outras coisas, né? Nós precisaremos sofrer exatamente pela falta da sabedoria. Mas, irmã, se por um lado tem essa palavra tão dura da sabedoria para nós, tantos versículos, né, em que ela nos alerta e nos chama a atenção para as consequências de não ser ouvida, por outro lado, a sabedoria termina esse texto com uma palavra de esperança. Olha o versículo 33, ele diz assim: mas quem me der ouvidos, viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Ouvir o clamor da sabedoria, ouvir os gritos da sabedoria para que ela seja alcançada, para que ela seja aprendida, para que ela seja adquirida, é saúde para nós. É bênção para a nossa vida. Nos trará bem-estar, nos trará alegria, nos trará paz, nos trará tantas outras coisas boas que nos ajudará pessoalmente, que nos ajudará em comunidade. Então há esperança para nós. Que tipo de mulher é você? Que tipo de mulher eu sou? Que tanto nós temos ouvido o que a sabedoria tem a nos dizer? Que tanto nós temos deixado de ouvir o que a sabedoria tem a nos dizer? Esse é um alerta para nós. E para esses dias que nós nos encontraremos por meio desses vídeos, fica o desafio. Eu tenho ouvido o que a sabedoria tem a me dizer? Para analisar isso profundamente e honestamente, fica um desafio, 2 para você. Primeiro, o que já foi colocado. Leia o livro de Provérbios. Leia, mesmo que mais de uma vez. Leia o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios pensando nisso e avaliando o seu comportamento. E analisando as suas atitudes. E analisando as suas palavras. Leia o livro de Provérbios como um espelho para você ver quem você verdadeiramente é, ou verdadeiramente você tem sido. Esse é um desafio. Um outro desafio, se você tiver a coragem de fazer isso, com alguém da sua confiança, alguém que te ama verdadeiramente, íntimo seu. Faça a pergunta corajosa: como você me vê? Eu pareço uma pessoa sábia? Eu demonstro sabedoria? O que está faltando, na sua opinião? E ouça o que essa pessoa tem a te dizer. Ouça sem retrucar, sem se desculpar. Ouça e vai remoer, você com Deus. O que ela me disse? Que às vezes quando as pessoas falam para nós não concordamos e nós temos sempre uma desculpa a apresentar para aquele comportamento. Mas essa pessoa que te ama, essa pessoa da sua confiança, ela pode dar para você um feedback, um retorno muito verdadeiro desse seu nível de sabedoria. E esse pode ser o seu ponto de partida na sua caminhada. Nós não conseguiremos ser sábios plenamente.
é verdade, como Jesus, de forma alguma, mas nós podemos melhorar na nossa caminhada. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente aproveitar esse tempo que nós teremos, né, por meio desses vídeos, para que a gente possa fazer uma avaliação de nós mesmos, não do outro. Esse é um outro desafio. Não seja tentado, não caia na tentação de, ao ouvir cada uma dessas palavras, analisar o outro. Analise você e veja o que você pode melhorar no seu nível de sabedoria. E um detalhe interessante para a gente poder concluir, para a gente poder pensar. Às vezes, muitas pessoas acham que sabedoria tem a ver com algo que naturalmente acontece na nossa vida e que tem a ver com a nossa idade. Muitos às vezes entendem, quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais velho, mais maduro. Mas não é assim. Envelhecer é natural. A gente pode fazer o que for para tentar evitar, né? Como nós já falamos. E nós lutamos por isso. Mas naturalmente nós vamos envelhecer. Mas amadurecer, ter sabedoria, ele não é um processo natural. Ele é um processo que precisa intencionalmente ser desenvolvido. E é desafiador e é difícil. Às vezes nós nos deparamos com pessoas, por exemplo, que têm 18 anos, mas se comportam como se tivesse 60 anos de idade, de tão sábio, de tão maduro. Enquanto que tem pessoas de 70 anos que parece que têm 20 anos. É velho na idade, mas não tem muita sabedoria, não tem muita maturidade. E uma amiga minha, muito sábia, ela disse algo interessante. Ju, a gente tem que tomar muito cuidado com quem nós somos e com os nossos pontos negativos. Por quê? Quanto mais envelhecemos, maior a tendência da gente piorar nesses pontos negativos. Por isso, ter sabedoria, ter maturidade, não é um processo natural. Ele é um processo que precisa ser desenvolvido intencionalmente, com muito trabalho, com muita perseverança. E o livro de Provérbios vai nos ajudar nisso. Em nome de Jesus, nós conseguiremos sim, com certeza, por meio dos seus ensinos, por meio dos seus conselhos sábios, né, aproveitarmos cada uma dessas palavras, ouvir esse clamor que a sabedoria faz e aplicar no nosso dia a dia, para a nossa alegria, para a alegria daqueles que convivem conosco e também para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha um resto de semana cheio da graça de Deus, das bênçãos de Deus e também de força para enfrentar as lutas que com certeza virão. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.